Olá pessoal, estou aqui de novo. Meu nome é Claire. Vou continuar contando para vocês as minhas experiências com Deus, tá? Então eu quero começar contando a minha primeira experiência com Deus. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, não me lembro direito, mas eu me lembro que eu morava em uma fazenda e morava com minha família. Nós somos uma família grande, 8 irmãos e meu pai e minha mãe. E nós morávamos nessa fazenda, uma casa muito grande, onde tinha 4 quartos, tinha sala, tinha copa, tinha cozinha, tinha uma despensa, tinha banheiro e um quintal muito grande. Na época a gente chamava de terreiro, né? E um terreiro de terra e muita galinha, porco, vaca, muita fruta. E foi nesse ambiente que eu cresci, por sinal muito gostoso. E eu me lembro que há esses anos, há muitos anos atrás, chovia muito. E naquela época chovia muita chuva de pedra, né? Chuva de granizo. E eu me lembro que meu pai tinha muito medo. Minha mãe não, mas meu pai tinha muito medo de chuva. Ele falava chuva brava, né? E chovia muito, muita pedra. E eu me lembro que nós estávamos na época de chuva e tinha armado uma chuva muito grande. E olhei para o céu assim, tava o céu escuro. E aí minha mãe pediu para que eu fosse aos quartos, né, e fechasse as janelas. E as janelas eram janelas de madeira bem grande e tinha umas vidraças, uns quadros assim, né? E você baixava, fechava a janela e baixava a vidraça. E eu me lembro que eu entrei num dos quartos e olhei para o céu. E confesso para vocês, irmãos, que me deu muito medo. Muito medo porque o céu realmente estava muito escuro. E eu senti medo. E nós éramos católicos. A gente ia na missa uma vez por mês. Meus pais sempre fez questão que nós fôssemos à missa. Nós temíamos a Deus, sempre fomos uma família temente a Deus. E eu me lembro que eu olhei para o céu, senti aquele medo tão grande. Meu pai tinha muito medo, então a gente via assim o nosso pai como líder da casa e com tanto medo, então aquilo nos dava mais medo. Mas naquele momento que eu senti aquele medo tão grande, eu ouvi a voz do Espírito Santo pela primeira vez. Pelo menos é o que eu me lembro. Pode ser que o Espírito Santo tenha falado comigo antes, mas eu não me lembro. Mas isso foi muito marcante na minha vida. Aos 7, 8 anos, o Espírito Santo disse assim para mim: nenhuma vida sai da terra se Deus não permitir. A partir daquele momento, irmãos, eu nunca mais tive medo de chuva e medo de morrer. Eu era uma criança e Deus já estava cuidando. E eu acredito que cuidava não só de mim, mas cuidava de toda a minha família. E eu me senti muito assim, confortada pelo Espírito Santo. Na época nem sabia, irmãos, que foi o Espírito Santo que falou comigo. Mas foi muito maravilhoso, nunca mais eu esqueci dessa experiência. Essa foi a primeira experiência com o Espírito Santo. Vou continuar fazendo vídeos contando outras experiências, mas essa foi a primeira experiência que eu me lembre que eu tive com o Espírito Santo, tá? Espero que isso tenha confortado o teu coração.
tenha edificado a sua fé, porque essa é a intenção dos meus vídeos. Vou continuar fazendo e vou continuar soltando para vocês assistirem. Que Deus abençoe a todos vocês.